Boa tarde. Está no ar nosso programa Mundo das Profissões. Nessa semana viemos mostrar um pouco sobre os bibliotecários e essa profissão que é tão importante no mundo. No programa de hoje, conversamos com duas estudantes de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia para falar mais sobre o tema indexação e resumo. Bom, vamos começar do princípio. O que seria indexação? Para começar, vocês sabiam que a indexação também é conhecida como representação temática? Verdade. A representação temática ou indexação se preocupa em representar um documento através dos assuntos em que ele está relacionado. Acho que entendi. Mas como fazer para relacionar os documentos? Bem, para isso, primeiro, começamos compreendendo as etapas da indexação. Primeiro, temos que fazer uma análise conceitual e, posteriormente, uma tradução do documento. Explica um pouco para a gente o que seria essa análise conceitual. A análise conceitual é quando nós olhamos para o documento e entendemos do que se trata e a sua importância na comunidade. Exatamente. Após essa análise, nós fazemos a tradução, ou seja, reunimos um conjunto de termos que representa esse documento. Então, esses termos podem ser indexados com palavras dentro do próprio texto, que é o que nós chamamos de indexação por extração, ou atribuirmos termos de outros lugares, que chamamos de indexação por atribuição. Então poderíamos analisar apenas buscando termos que se assemelham ao texto? Não apenas isso. Para executar todas essas etapas, é necessário ter conhecimento de todo o texto. Como são muitos documentos, realizamos uma leitura mais técnica do documento, analisando sua capa, título, resumo, introdução e outros fatores que possam ter relevância do documento. Isso mesmo. Outra coisa muito importante na indexação é a extensão do registro. Quanto mais elementos forem destacados ou elencados, mais eficaz será a recuperação da informação. Como assim? Assim, para fazer o registro de um documento, precisamos ser exatos ao representá-lo e então analisar a quantidade de termos que foram dados para representar esse documento. Também temos que entender a capacidade do sistema em recuperar documentos úteis, além, claro, da capacidade de evitar documentos inúteis. Uau! São muitas variáveis. Sim. Na realidade, o que eu citei foram as quatro variáveis mais conhecidas, como a que se relaciona à exatidão e clareza dos termos, que é a especificidade, quanto à quantidade, que é a exaustividade, a que é a recuperação de documentos úteis pelo sistema, que é a revocação, né? E quanto à preocupação com a real utilidade e validade de um documento, que é a precisão. Exatamente, Adriana. E algumas dessas variáveis são diretamente ou inversamente proporcionais a outras. Não entendeu? Bom, imagine que nós conseguíssemos dar uma grande precisão aos documentos, evitando ao máximo o número de documentos inúteis. O que poderia acontecer com a revocação? Exatamente. A revocação, que seria a capacidade de recuperar documentos úteis, diminuiria. Olha só, agora para melhorar o entendimento, ficar mais claro, vamos de quiz, tá? Começar. Na opinião de vocês, o que aconteceria se usássemos a exaustividade? Assim, se colocássemos muitos termos no sistema, o que aconteceria agora com a revocação? Muito bem. Exato. Quanto mais termos colocados, maior será a capacidade de recuperar o documento, ou seja, maior a sua revocação. Hum, eu acho que estou compreendendo. Manda mais uma pergunta para que a gente possa analisar. Lá vai. Se aumentarmos a especificidade, que é ser o mais específico possível quando representamos o assunto dos documentos, o que acontece com a precisão? Então, quem respondeu que ele aumenta está correto.
Quanto mais somos específicos nos termos, mais a chance de encontrarmos os documentos com precisão. Crisley, você falou sobre termos específicos. O que acontece se houver termos iguais para significados diferentes? Por exemplo, o que acontece se quando escrevemos a palavra manga, sabemos se é uma fruta ou uma peça de roupa? Acho que posso responder essa. Isso é filtrado no nosso controle de vocabulário, que é uma linguagem construída artificialmente para padronizar o vocabulário, controlando também os homônimos, que são essas palavras que têm uma escrita idêntica, mas significados completamente diferentes. Nossos principais tipos de vocabulário controlado são os tesauros, as listas de cabeçalho de assuntos e esquemas de classificação bibliográfica. Ah, então é aí que entra a CDD e a CDU? Exatamente. A classificação decimal de Darwin e a classificação decimal universal também fazem parte dos tipos de vocabulário controlado. Mas não vamos nos esquecer de falar sobre os resumos. Com certeza. Eles são uma alternativa para a indexação. Resumir é uma forma de representar os pontos que têm relevância em um documento. Esse resumo é feito pelo resumidor. Olha, eu acredito que eu posso ser um grande resumidor. E se eu te disser a frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? A que obra eu estaria resumindo? Com certeza você conseguiu nos fazer recuperar em nossas memórias a famosa literatura O Pequeno Príncipe. Contudo, você ainda não pode se tornar um resumidor. Ué, mas por quê? Então vamos de mais perguntas. Vocês aí, que fazem parte da nossa apresentação, vocês sabem o que significa a palavra extrato? Chamamos de extrato a extração de frases do próprio documento, como nesse caso a extração de uma famosa expressão do clássico O Pequeno Príncipe. Contudo, a extração não é resumo. Além disso, os resumos podem ser indicativos, informativos ou críticos. Os resumos indicativos indicam os resultados alcançados em um estudo, por exemplo, mas que não servem para substituir um documento. Já os resumos informativos trazem informações mais específicas sobre todo o documento, e, sendo assim, pode ser utilizado para substituir o texto. Não podemos esquecer aqui também dos resumos críticos, que são aqueles resumos que possuem uma característica crítica do autor, que dá opiniões e pode até opinar sobre a qualidade do texto. Recebemos muita informação hoje, não é, pessoal? Agora entendemos o que significa indexação, que também pode ser conhecido como representação temática, e também sobre resumos. Foi uma grande tarde agregando conhecimentos e olha, eu nunca mais vou confundir resumo com extrato, tá bom? Crisley, Adriana, muito obrigado pela aula de hoje. Nos vemos amanhã com mais um tema do curso de Biblioteconomia. Até mais!